programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado aniversariante real, nossa cidade que neste mês comemora e celebra 204 anos de existência profícua, de sobrevivência, possui uma natureza exuberante, uma história incomparável se considerarmos os outros 5.569 municípios do território federal, assim como um povo ordeiro e trabalhador, conforme sempre nos ensinaram os ex-saudosos colegas Heródoto Bento de Melo e Rafael Luiz de Siqueira Jacu. Sempre demonstraram o seu amor e a sua devoção por nossa acolhedora cidade. E desta forma, você que nos prestigia com a sua valiosa audiência ao longo destes mais de 14 anos, sabe que neste mês de maio dedicamos todas as edições para conversar com aquelas autoridades que, por delegação do nosso voto, devem ter o comprometimento com os interesses coletivos em detrimento dos interesses individuais. Até porque, também conforme insisto em me manifestar, Nova Friburgo precisa de um plano de governo, em detrimento de um plano de poder. O plano de governo é aquele plano que privilegia a cidade, a sociedade, a sua rotina e a sua dinâmica, que precisa também de tempo e recursos para que seja implantado. Não se consegue realizar um plano de governo ambicioso e audacioso em apenas um mandato. É preciso que haja esse entendimento para que ele tenha prosseguimento. Já o plano de poder tem como finalidade exclusiva levar um determinado grupo político para o comando de determinado poder, o que não nos interessa definitivamente. E este ano teremos a oportunidade de renovar as nossas escolhas. E votar, também conforme digo, é escolher. E a sua escolha tem que ser feita de maneira muitíssimo equilibrada, isenta e racional. E teremos uma série de edições lhe orientando acerca deste momento, até porque o prazo de arrependimento é relativamente longo, são 4 anos, para você rever as suas escolhas. E o eleitor, ele dispensa emoções, o eleitor exige soluções. E desta forma, teremos a oportunidade, nesta edição comemorativa ao 204º aniversário de nossa cidade, conversar, dialogar e, sobretudo, ouvir os esclarecimentos da principal autoridade municipal, que aqui sempre comparece quando é convidado, de maneira muito tranquila, muito serena, eu diria até paciente, uma vez que a nossa rotina de gravação exige, por vezes, essa paciência, mas tenho certeza que você vai ter as informações que precisa. Para que você possa exercer seus direitos, você tem que conhecer seus deveres e, sobretudo, o cenário, para não se precipitar com conclusões, com opiniões precipitadas, que, sobretudo, provocam as fake news, que na minha época se chamava boato. Hoje nós temos uma proliferação de fake news, o que acirra, sobretudo, as relações. E neste momento é preciso ter informação de utilidade pública
para que, conforme eu disse, você entenda o cenário e, evidentemente, forme a sua opinião. Eu costumo dizer que o contraditório incomoda, mas é saudável, mas precisamos ouvir as partes envolvidas. Será uma edição absolutamente imperdível, com a proteção de Deus sempre. Sejam todos muito bem-vindos na edição de número 740 do programa Cidade Real, que conta, evidentemente, com os trabalhos técnicos da nossa eficiente Lídia Dias, de Luiz Marceliese, de Rafael Teixeira, de Charles Torres, sob a coordenação rigorosa e eclética de Marconi Jr., assim como o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 9 de maio de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e de informação de utilidade pública, sobretudo nestas edições do mês de maio, em que dedicamos todas para, de maneira simbólica, homenagear o aniversário de nossa cidade, conversando com as principais autoridades municipais. Até porque, conforme disse no meu editorial inicial, você precisa ouvi-las, mesmo que por vezes não queira, mas é necessário e indispensável. Até porque você que comparece no momento da eleição oferece e disponibiliza uma procuração para que essas ditas autoridades defendam
os interesses da população. E desta forma você também tem o compromisso de acompanhá-las durante o seu mandato. E é o que faremos a partir deste momento, conversando com Sua Excelência, Prefeito Municipal Johnny Maicon. Agradecemos o seu comparecimento, a sua deferência, sobretudo, em sempre nos atender, a direção da TV Zoom, como também a produção do programa Cidade Real, sentem-se absolutamente honradas, assim como a nossa população, com a sua presença. Obrigado, Zuri, mais uma vez. É um prazer estar aqui na programação de Cidade Real. Tenho certeza que a gente vai ter aí uma grande oportunidade de apresentar aquilo que a gente tem construído juntos em favor da municipalidade e algumas perspectivas, expectativas que nós temos para Nova Friburgo nos próximos meses e anos. Nós que amamos a nossa cidade, estamos aí prestes a celebrar 204 anos de uma história riquíssima e de incontáveis conquistas e glórias. Sem dúvida, prefeito. E entre os itens de uma extensa pauta que precisamos abordar, evidentemente, quero começar lhe provocando no que se refere à saúde pública. Nós temos um cenário nacional extremamente fragilizado, que já se verifica em qualquer gestão, já há muito tempo. Mas o cidadão, que é quem paga toda esta conta, ele precisa ter esclarecimentos. E dessa forma, queremos ouvi-lo acerca de Hospital Municipal Raul Sertã, da UPA de Conselheiro Paulino, que vai ser transformada no Hospital das Clínicas, na proposta de se instalar uma UPA de Olaria no antigo Hospital do SASE, no Hospital do Câncer e, evidentemente, emoldurado pela visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na segunda-feira passada, também conhecido como 2 de maio. Isto posto, queremos ouvi-lo atentamente. Bem, Zuri, na verdade, assim, a nossa saúde, como a saúde pública, de modo geral, em todo o país, tem um enorme desafio. Não é diferente aqui da nossa cidade. E para que a gente consiga alcançar os níveis satisfatórios, precisamos urgentemente enfrentar um processo de reestruturação. Reestruturação de pessoal, da estrutura física, de tudo aquilo que é pertinente à saúde de modo geral. Por isso que a gente está dando passo importante, estamos no processo aí de plantação de sementes, né, onde nos próximos meses e anos, só com a reestruturação física, serão investidos aí mais de 100 milhões de reais. Começar aí pelo tão esperado e sonhado Hospital do Câncer, já iniciou na última segunda-feira, justamente, coincidentemente, com a visita do nosso ministro, Dr. Marcelo Queiroga, como também do Dr. Alexandre Kiep, que é o nosso secretário estadual de saúde, iniciou a licitação para contratação de empresa, onde a estimativa inicial é algo em torno de mais de 50 milhões de reais, só na estrutura física, na estrutura predial da edificação, sem contabilizar a aquisição de equipamentos, que o nosso secretário de Estado já disse que é algo aproximado de 30 milhões de reais que serão investidos, né? Então, é um grande investimento, onde no futuro a gente vai ter aí um serviço de qualidade para atender uma das demandas mais urgentes da nossa população, que é o atendimento e o tratamento oncológico. A gente gasta aproximadamente 6 milhões de reais por ano no transporte fora do domicílio. O pior de tudo é um desgaste extremamente excessivo, não apenas para os pacientes SUS de Nova Friburgo, mas para os pacientes da região inteira, né? Então, vai ser um momento de mais alívio, de maior confortabilidade na prestação do serviço aqui dentro do município de Nova Friburgo. Então, esse é um grande presente, né, que o município vai ganhar, um legado deixado aí pelo nosso governador Cláudio Castro, que tem se dedicado, esforçado ao máximo para construir um estado melhor, com mais dignidade e qualidade, e resgatando aí a credibilidade em todo o território do estado do Rio de Janeiro. Bem, nesse processo de reestruturação, a gente
no final do ano passado, já encaminhamos alguns projetos de lei para a Câmara para fazer alguns ajustes, dentre eles a questão salarial, que havia uma discrepância enorme, às vezes profissionais da mesma área, né, ganhava X, e outro ganhava Y, outro ganhava Z. A gente não tinha sequer uma previsão na estrutura organizacional administrativa do município no que diz respeito a chefias, as responsáveis técnicos de cada setor. Isso hoje a gente já tem. Estamos aí já mais com alguns projetos para serem encaminhados para a Câmara, para a gente então fortalecer essa estruturação. A gente também tem encaminhado aí para fazer o tão necessário concurso público. Né? Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas contratadas que, na verdade, não tem um vínculo efetivo com o município. Então, no período da pandemia, por exemplo, nós tivemos aí vários médicos, né, que tiveram propostas melhores em outros municípios, seja no ano 2020, seja no ano 2021, e foram embora, né, justamente porque não tinha esse vínculo de caráter permanente com a administração pública municipal, justamente. Então, a gente vai fazer o concurso público a fim de melhorar o atendimento do Hospital Municipal Raul Sertã. Nós até divulgamos dias atrás um vídeo onde a gente mostra comparativo do relatório da folha de pagamento de abril de 2020, ou seja, um ano anterior à nossa gestão, comparando aí com abril de 2022. Nós temos aí um acréscimo, um adicional de 420 profissionais a mais no Hospital Municipal Raul Sertã, e abril de 2020 a folha salarial girava algo em torno de 3 milhões e 700 mil reais. Hoje está chegando a 6 milhões de reais. Então, aumentamos o salário, né? Claro, reconhecemos que ainda não é aquilo que nós almejamos e que, de fato, o funcionário público municipal merece, mas a gente deu um passo muito importante. Então, só do Hospital Municipal Raul Sertã, com o pessoal, a gente está gastando a mais, quando comparado com a gestão anterior, algo em torno de 2 milhões e 300 mil reais. Além disso, quando a gente fala em saúde pública, a gente não pode pensar só na rede hospitalar. Pelo contrário, a gente precisa dedicar esforços e investimentos para a atenção primária. Aquele primeiro atendimento do postinho, da estratégia de saúde da família, da unidade básica de saúde. Nós fizemos o maior chamamento da história para a contratação de médicos para atenção básica. Foram chamados de uma só vez 50 médicos. Vale destacar que o médico antes ganhava R$ 1.635 para cumprimento de 20 horas semanais. Hoje, nós aumentamos aí para R$ 8.000, um aumento aí substancial, numa sinalização da gestão pública municipal de valorização e honra aos nossos médicos e, consequentemente, com isso a gente consegue melhorar a qualidade do serviço. Primeiro, que é um estímulo a mais, né? Segundo, que por conta dessa valorização nós instituímos um decreto municipal estabelecendo o quantitativo mínimo de atendimento da atenção primária. Então, hoje, cada médico tem que atender, no mínimo, 40 pacientes por semana. E algumas pessoas podem dizer assim, mas só 40 pacientes? Mas existiam profissionais que tinham 10, 12, 15. Então, a gente já conseguiu melhorar. E mais com a chegada desses novos profissionais, em que hoje nós temos algumas especialidades que o município não tinha há anos, Uri. E tem outras que a gente está tendo pela primeira vez. Então, nesse processo gradativo e progressivo, de melhorias para saúde pública municipal. A gente tem que melhorar muito tempos, temos que dar passos mais evolutivos, concordo plenamente, mas temos nos esforçado ao máximo. Eu tenho certeza que com o passar do tempo a gente vai melhorar e dar mais dignidade ao atendimento da população. Para exemplificar, todas as nossas unidades básicas de saúde, a gente lembra que historicamente, pelo menos nesses últimos anos, tinha que enfrentar grandes filas pela madrugada, com esse volume grande de profissionais que nós contratamos. Hoje, para o atendimento clínico, qualquer paciente dependente do SUS pode ir na UBS, vai fazer o agendamento, né, imediatamente, qualquer hora, né, de funcionamento da unidade, é um ganho substancial. Além disso, antes tinha que passar pelo clínico para ter o atendimento pediátrico, como também de ginecologista. A gente também já avançou, já consegue fazer esse agendamento prévio, que vai ter UBS, meu filho precisa de um pediatra, vai chegar lá, vai fazer o agendamento, já vai sair com dia e horário marcado. Isso tudo dentro do sistema, que não era antes, né? Muitos atendimentos não tinha a regulação
via sistema, o que ficava frágil e suscetível, inclusive, para interferências devidas. Hoje não, hoje é tudo dentro do sistema. E por falar em sistema, Zuri, uma das maiores necessidades que nós temos em relação ao controle, à transparência e instrumento de planejamento para avanço na saúde pública municipal, todos nós bem sabemos que é a informatização. Então, a gente está muito próximo, né, de anunciarmos aí o agendamento da licitação para contratação de empresa, para iniciarmos um processo que vai ser gradativo. A gente reconhece, sabe que vamos ter algumas dificuldades no início, né, porque a gente vai implementar uma cultura diferente de controle em relação a todas as informações, vai gerar um banco de dados que não vai nos dar muitas informações para que a gente consiga avançar com a saúde pública aqui em Nova Friburgo. A gente tem bastante dificuldade, né, e as dificuldades que nós temos aqui tem no país inteiro. Por exemplo, cerca de 2 semanas atrás tive uma reunião no CISERRA, que é o consórcio, né, que envolve 16 municípios, que tem a participação efetiva dos prefeitos e dos secretários municipais de saúde. E a gente conversando, dialogando, eles apresentando para a gente as dificuldades que eles têm de aquisição de medicamentos, de profissionais médicos. Há cerca de quase 3 semanas atrás, uma pessoa entrou em contato comigo, até muito próxima, que mora em um outro município, que precisava de um pediatra, passou o dia inteiro procurando pediatra no município, não encontrou, foi para o município vizinho, também não encontrou, teve que vir para Nova Friburgo, para a UPA de Conselheiro Paulino, foi numa segunda-feira. Nesse dia nós tínhamos 2 pediatras para atender na UPA e 3 no Hospital Municipal Roseta, 5 para atender praticamente a região inteira, né? Porque muitas das vezes tem essa dificuldade de atendimento de urgência e automaticamente encaminha para Nova Friburgo. Ou quando atende nos municípios vizinhos e aí percebe algo de média e alta complexidade, automaticamente também encaminha para a nossa cidade. Então existe uma sobrecarga muito grande de demanda sobre o município de Nova Friburgo. Ainda nesse processo evolutivo, a gente aumentou de 17 para 29 leitos de CTI dentro do Hospital Municipal Rosertan, quase dobramos, uma conquista bastante significativa, que eu me lembro muito bem que os familiares dos pacientes, num tom de desespero, de pânico, procuravam aí o seu direito na defensoria pública e judicializavam, um desconforto muito grande. Muitas das vezes havia a perda de um ente querido, né, e sequer teve a possibilidade de ter um acompanhamento e um tratamento intensivo no CTI, né? Então, a gente já melhorou muito esse fluxo, além de colocarmos hoje em um espaço muito qualificado, né, um dos espaços melhores que nós temos, inclusive na região e no estado do Rio de Janeiro, em se tratando aí de adequação no que diz respeito à CTI. E também a gente inaugurou no final do ano passado 6 salas de cirurgias, né, com equipamentos, estrutura de última geração, em que a gente vai conseguir evoluir muito e avançar nesse processo aí de cirurgia, seja urgente, né, seja aí a eletiva. Inclusive, a eletiva é um grande problema que nós estamos enfrentando, e o Brasil inteiro, que por conta da pandemia, desde março de 2020, por muitas das vezes, houveram aí manifestações e recomendações, muitas das vezes até imposições dos órgãos de saúde, de modo geral, com aquela preocupação, né, do aumento da transmissibilidade. Então, as cirurgias tiveram que ser interrompidas e hoje nós temos uma fila grande, estamos nos organizando, nos planejando para que a gente consiga acelerar o máximo possível para que, então, a gente dê uma assistência melhor aí à nossa população. Destaca ainda que a gente tem avançado aí com os projetos para construirmos uma nova UPA. Né? Prefeito, se me permite uma rápida interrupção, até porque para que possa também tomar uma água. Muito bom. E muito adquirir fôlego. Antes de abordar outros aspectos, como as UPAs, como o Hospital das Clínicas. Isso, exatamente, Clínica Santa Lúcia. Por vezes tem-se notícias da falta de medicamentos básicos no Hospital Municipal Raul Sertan, que de direito é municipal, mas de fato é regional. O Hospital Raul Sertan, ele é o gargalo do sistema, porque todas as demandas
convergem para o Hospital Municipal Raul Sertã, seja um procedimento de natureza mais complexa, como também para retirar uma unha encravada, para usar um exemplo bem simples. E o hospital, ele é um gargalo há muito tempo. A sensação que nos dá, prefeito, é que é um problema de difícil solução, de extrema complexidade. Por quê? Os recursos, por serem destinados, inclusive, de algumas fontes, são cada vez maiores. A estrutura organizacional, da mesma forma. O corpo de servidores tem sido incrementado pela atual administração. Ainda assim, nós verificamos, por vezes, falhas em que a população, a incauta população, sofre, padece e reclama. Nesse quesito específico dos medicamentos básicos, existe também uma estratégia para que as prateleiras das farmácias do hospital sejam reabastecidas? Certamente, Zuria, foi muito bom ter pontuado essa questão, porque é uma oportunidade para a gente, de modo transparente, explicar para a população o que está acontecendo. Primeiro, a gestão pública municipal tem que ser organizada e planejada. Bem, nós temos aí uma ata de registro de preços de medicamentos que vence lá para o mês de julho. Então, a gente tem que ter novas atas, são 43 atas, temos que ter novas atas, né, antes que essas sejam vencidas. Então, pela primeira vez na história, pelo menos nesses últimos anos, a gente já assinou as atas, né, a gente está no processo final, já vamos começar a fazer as requisições para entrega aí de medicamentos. Foram, me parece que 44 empresas que venceram aí esse último certame. Evidentemente, tivemos um quantitativo grande de medicamentos frustrados ou desertos, que as empresas não querem apresentar uma proposta, porque a gente tem uma tabela chamada tabela da CEMED, que o município tem que obedecer à risca. Então, o fornecedor quer apresentar um valor superior à tabela CEMED, nós não podemos, né? A não ser que a gente faz a primeira vez, aí faz a segunda vez, que a gente já tem um processo em trâmite para esses elementos desertos e frustrados, fez a segunda vez a licitação, não logrou êxito, aí não tem outro caminho, outra alternativa que não seja o emergencial, que é um caso excepcional, que a lei autoriza, né? Então, certamente, alguns elementos que foram frustrados e desertos pela segunda vez, a gente vai ter que fazer um emergencial, porque aí foge do preço aí da tabela CEMED e os fornecedores, então, vão querer vender para o município. É um problema que todos os municípios do Brasil enfrentam. Inclusive, a gente está pensando aí, discutindo junto com o CICERGA, um caminho para, quem sabe, a gente conseguir comprar lá na frente, ter uma ata de registro de preços dos 16 municípios que compõem esse consórcio. Agora, tem algo muito específico na última licitação que aconteceu aqui no município de Nova Friburgo, uma empresa chamada Logger. Ela ganhou grande parte dos itens de medicamentos, foram quase 100 itens de medicamentos. Ela assinou a ata, ela e eu como chefe do executivo, assinamos o contrato. Aí, depois que faz a requisição, emitiu nota de empenho, requisição tem um prazo de até 5 dias úteis para entregar, não entregou. Nós, então, notificamos extrajudicialmente, a empresa continuou descumprindo, e aí, então, através da Procuradoria do município, iniciou um processo de judicialização. E aí o processo vai, encaminha para o Ministério Público se manifesta favorável, defendendo a municipalidade, e diante desse processo judicial, o município ganhou a ação, deu prazo de 10 dias úteis para a empresa fazer a entrega, caso houvesse descumprimento, teria que pagar a multa. A empresa não cumpriu, houve uma majoração da multa e até hoje a empresa não cumpriu. Então nós estamos aí aproximadamente 4 para 5 meses nessa disputa judicial em que a gente já estamos dando todos os encaminhamentos jurídicos e legais para que aplique as sanções mais severas à empresa, porque é um desrespeito, né, em desfavor do município e que está gerando uma série de problemas. Sem dúvida. Inclusive, quero aproveitar o momento para dizer que aqueles que
acabam apedrejando sem conhecer efetivamente o que está acontecendo, principalmente um ou outro vereador maldoso, né, que cumpra lá com a sua obrigação e faça um rastreamento de todo esse processo, porque vai perceber claramente que em nenhum momento houve inércia por parte do poder público. Quando o poder público fica com as mãos engessadas, quando ele não dá os encaminhos resolutivos para que efetivamente consiga resolver o problema de vez, aí sim, né, o poder público está sendo claramente irresponsável. Negligente. Negligente, mas a partir do momento que é dado todos os encaminhamentos, que é o que a gente tem feito. E aí o que é o que a legislação determina. Exatamente. A legislação de licitações, ela é muito rigorosa e determina que o ordenador de despesas cumpra todas as etapas. Exatamente. E assim, eu até considero, Osuri, que assim, a nossa legislação ela é muito engessada. Eu penso que é o seguinte, no meu entendimento, deveria ter uma flexibilização, né, e um maior acompanhamento e monitoramento, utilizando de instrumentos tecnológicos, principalmente para isso, para fiscalizar o gestor de modo geral. Porque numa situação dessas, tinha que ter caminhos alternativos para que o gestor, comprovando, né, que não vai ter lesão ao horário e que vai atender uma demanda de interesse público, que a saúde está acima de tudo e de todos, sem dúvida, né, não ter qualquer tipo de implicação legal para no futuro o gestor não responder ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, né? Porque, na verdade, eu vou ser muito sincero, Zuri, que a gente sempre foi e sempre vai ser muito transparente, certamente, que a legislação em si, ela tem muitos pontos positivos, mas quando existe o mau caratismo, quando existe já na essência do ser humano a prática da má-fé, mesmo tendo a legislação, existem caminhos, existem possibilidades de, infelizmente, o gestor burlar e avançar para a corrupção. Então, por exemplo, tem 5 empresas, estou trazendo aqui o exemplo, aí a empresa do Joãozinho, que é amigo do fulano, se dentro do processo houver um combinado que a empresa do Joãozinho vai ganhar, a empresa do Joãozinho vai ganhar. E aí os outros podem brigar, podem questionar, pode, né? Isso eu estou falando dentro de uma gestão pública contaminada pela corrupção. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que a gente precisa de uma reforma que venha da instância superior, que abre-se caminhos de flexibilização para o gestor e que penalize ao máximo aquele que, de alguma forma, for encontrado fazendo alguma coisa indevida. Desviou, roubou, qualquer ato de corrupção, não tem que pensar, não tem que ficar aí empurrando com a barriga a vida inteira para aplicar uma penalidade, tem que aplicar imediatamente. Então, a gente tem essa dificuldade em relação à aquisição de medicamentos, inclusive, a gente tem conversado muito internamente, a gente está criando um ciclo de rotatividade em relação a esses processos para que seja mais célere possível, né, para que, por exemplo, esse processo está caminhando agora dos elementos frustrados e desertos, que é aproximadamente 150 itens, que é um quantitativo bastante significativo. Sem dúvida. Foram dezenas de empresas que participaram e nenhuma delas quiseram apresentar proposta em relação... Nenhuma quiseram apresentar proposta em relação a esses itens de medicamentos. Vejamos, me parece que foram 44 empresas que ganharam, fora as outras. Nenhuma delas apresentaram nenhuma proposta. Sabe por quê? Né, desculpe o termo que eu vou utilizar aqui, mas não vou generalizar, mas existe uma máfia. Existe. Né, não, sem dúvida, sabemos na disso. questão de medicamentos. Uma máfia branca. O que eles combinam? Poxa, vamos combinar aqui que não é vantajoso a gente comprar esse item de medicamento pelo valor estabelecido pela tabela CMED. Vamos fazer o seguinte, o município vai depender desse medicamento. Então, deixe eles chegarem numa fase emergencial, que eles vão estar nas nossas mãos, e a gente bota o valor que a gente quiser. É mais ou menos isso que acontece, infelizmente. Né? Então, é uma coisa que precisa mudar também na parte de cima, essa questão da tabela CMED, né, que tem valores que há muito tempo que não tem alteração, precisa, então, talvez reajustar, atualizar, para ter uma tabela de maior competitividade. Né? Então, é um problema que todos nós temos enfrentado, mas a roda, né, as engrenagens girando mais
aceleradamente, a gente vai conseguir diminuir o impacto. Mas existem ocasiões, por exemplo, a própria dipirona injetável, recentemente, estava com uma dificuldade muito grande de conseguir ir no Brasil inteiro. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos acelerando esses processos, né, para que a gente consiga caminhar o mais rápido possível. Eu já determinei a todos que trabalham como almoxarifado, de modo geral, principalmente da saúde, que tenhamos o máximo de estoque possível, né? Porque existem determinadas ocasiões que um medicamento X, Y, Z tem dificuldade de encontrar no mercado, né? Então a gente não pode ficar aguardando meses para que esse medicamento volte a ser disponibilizado, para que o município tenha acesso. Então a gente precisa melhorar também esse nosso estoque. Se me permite, nessa sua teoria, que eu concordo. Aliás, existe vamos dizer assim, uma certa concordância entre aquelas empresas que participam de licitações que afirmam que toda boa licitação se decide na véspera. E o prefeito sabe disso. E mais, nessa questão dos medicamentos, existe também uma influência muito preponderante dos laboratórios. Sim. Que retiram produtos do mercado para provocar a falta dos mesmos, e aí se trata daquela regra básica da oferta e da demanda. E aí, por exemplo, no caso específico da dipirona, que foi uma queixa recente de muitos que procuraram o Hospital Municipal Raul Sertã, ficam desassistidos, mas sem entender todo o cenário. Justamente, porque assim, na verdade, não tem um município do Brasil, dos 5.570 municípios, não tem nenhum do Brasil que tenha lá no seu estoque 100% todos os itens de medicamentos estabelecidos pelo SUS. Não tem, justamente por esses acordos e essas alianças que tem as empresas. É claro que tem muitos medicamentos também que podem ser substituídos por outros, né? Então, a gente tem buscado aí caminhos e alternativas pensando em Nova Friburgo e também criando essa conectividade com os municípios vizinhos através do consórcio, né? Quem sabe o consórcio pode ser aí um bom caminho para que a gente consiga avançar nesses problemas crônicos e sistêmicos. Porque, vejamos, a gente aumentou o salário dos médicos. Ainda assim, a gente tem dificuldade de contratação de determinados profissionais, de determinadas especialidades. E aí a gente conversa com outros municípios, a maioria deles, principalmente os vizinhos, a dificuldade deles ainda é maior que a nossa. Sem dúvida. Porque o nosso salário é um dos maiores da região. E o nosso município, modéstia à parte, é um município gostoso de se morar. Sem dúvida. É um município seguro. Acolhedor. É um município acolhedor. É um município atraente, né? Imagina os outros municípios com salários menores, né? Às vezes a questão da logística é pior, porque o profissional mora longe. Enfim, tem uma série de dificuldades, muitas das vezes maiores do que a nossa, né? Mas a gente está plantando as sementes, e eu tenho dito repetidas vezes, que até agora, dessas sementes plantadas, a gente colheu muito pouco. A gente tem plantado muito, e vai chegar um momento que a gente vai começar a colher bastante. Vamos continuar plantando muito, porque o nosso projeto não é um projeto de poder, é um projeto para a cidade. De governo. É um projeto de governo, é um projeto para a posteridade. Amanhã nós vamos sair, e nós queremos que aqueles que nos substituirão façam uma gestão ainda melhor do que a nossa, e terão condições para isso, porque o município vai estar mais organizado, melhor estruturado. Lá no futuro a gente vai ter uma UPA nova, porque a gente vai construir essa UPA nova, a gente vai pegar aquele espaço do SASE, que é um problema para o município de longos anos, né? Que hoje é um problema social, é um problema de segurança pública, né? É um problema até de saúde pública, porque na parte de cima tem muita água acumulada, então é um local insalubre, com muita probabilidade aí de proliferação do mosquito da dengue, né? E a gente vai, então, é um espaço que a gente não vai conseguir reaproveitar, infelizmente, está muito deteriorado, então os nossos técnicos aí da Secretaria de Obras disse que não vale a pena, então a gente vai ter que colocar o chão e a gente vai construir ali uma UPA, que o projeto é um UPA Porte 3, é o maior porte de UPA que tem-se no Brasil,
e ouso dizer que vai ser uma das melhores UPAs e com uma das melhores estruturas do estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente, no futuro, almeja, dentro da UPA, que nunca teve, ter também, assim como no Hospital Municipal Rosertan, um espaço, né, para poder fazer os exames, pelo menos partes, né, os principais exames, sem precisar se deslocar para ir para outras localidades. O valor estimado é mais de 8 milhões de reais que serão investidos no espaço só para a construção, fora a desapropriação. A gente já tem garantido aí algo em torno de 2 milhões do Estado, né? E o resto a gente vai cobrir ou vamos conseguir recursos do Estado ou da esfera federal. Nós também vamos construir o Hospital das Clínicas, é um projeto para longo prazo, né? Eu me lembro que eu tive no ano de 2021, lá no Rio de Janeiro, com a secretária de Saúde, Nicole. Nós tivemos uma reunião na Vigilância Sanitária do Estado, que faz frequentemente as fiscalizações na rede hospitalar. E eu conversei com um técnico que conhece muito o Hospital Municipal Rosertan, conhece mais do que quase todos nós friburguenses, porque ele tem um olhar clínico e técnico. Ele esteve aqui diversas vezes, e ele conhece cada cantinho e principalmente as deficiências e pendências aí do maior hospital da região. E eu fiz a seguinte pergunta para ele, Zuri. Eu falei, diante de toda a sua experiência, da sua capacidade, o que você entende melhor para o Hospital Rosertan? A gente reformar, né, todo ele, gastar o dinheiro que for necessário para esse fim, ou a gente construir um hospital novo? Ele foi e deu uma resposta imediata. Disse assim, prefeito, esquece reformar o Rosertan. Esquece. Para Nova Friburgo e região, o futuro é um hospital novo. E aquilo não saiu da minha cabeça desde o ano passado. Aí quando nós visualizamos uma oportunidade de um programa do Estado de investimento em hospitais do interior, onde o município de Nova Friburgo poderia receber inicialmente até 20 milhões, depois saltou para até 35 milhões de reais, eu conversei internamente e nós chegamos a essa configuração da UPA de Conselheiro sendo transportada para o SASE, porque a gente vai atender o maior bairro de Nova Friburgo, né, e as comunidades ali adjacentes. Nós vamos construir um hospital novo em Conselheiro Paulino, que vai, inclusive, ajudar na questão da mobilidade, porque é um hospital municipal que atende de forma regionalizada. Então, quem vem de Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras, etc. e tal, já fica para lá mesmo. Dúvida, não precisa chegar até o centro. Atravessar a cidade. Exatamente. O que nós pensamos? Vamos aproveitar a estrutura nova que nós temos hoje no Hospital Municipal Rosertan. Me lembro que a obra começou na época lá atrás com o Rogério, aí a gestão do Renato adiantou bem e conseguiu concluir, né, praticamente tudo. A gente só chegou, teve que fazer algumas instalações, alguns ajustes, colocação de equipamentos, mobiliário, aquela questão toda, uma estruturação final para colocar em funcionamento. Essa estrutura é impecável. Todo mundo que vai, inclusive convido aí o dia que você quiser, tiver tempo e disponibilidade, vai visualizar com seus próprios olhos que a estrutura é algo assim sensacional, né? Tanto CTI quanto as salas de cirurgia. Tudo do bom e do melhor e de última geração que nenhum hospital particular da região inteira tem. E poucos ou talvez nenhum do estado tem o que nós temos hoje. Então, essa estrutura nós não vamos mexer, estrutura intacta, vamos manter essa estrutura de alta complexidade, né? Então, por exemplo, o Hospital das Clínicas, que é estimado em 43 milhões de reais, que a gente vai ter que buscar caminhos, mas a gente já tem portas abertas para isso. A gente vai receber 35 milhões do Estado, vamos compensar mais 8. Então, assim, o paciente chegou lá no atendimento de urgência no Hospital das Clínicas. O quadro dele agravou, ele precisa de uma vaga de CTI, ele vai ser transportado para lá e vai aqui para o Hospital Municipal Rosertan. Precisa de cirurgia, também o Hospital Rosertan. E o Hospital Rosertan também vai continuar com o atendimento de trauma, né? Porque o nosso atendimento de trauma é muito bom, muito qualificado. Nós temos ali profissionais muito experientes, então por diversas vezes muitas pessoas chegam lá após o acidente, uma situação assim quase que irreversível, mas os médicos praticamente fazem milagres junto com toda a equipe técnica, né? Claro, os instrumentistas, enfermeiros, todos que compõem a equipe e conseguem salvar... Reverter o quadro, salvar o paciente, né? Então, assim, são grandes investimentos, vai ultrapassar
a 100 milhões de reais, todos esses investimentos, mas eu imagino que daqui a alguns anos o quanto que a gente vai estar num nível muito melhor. Outra coisa, com um hospital novo, a gente vai conseguir o que a gente não consegue em hipótese alguma, o credenciamento de alguns setores. Então a gente deixa de receber recursos porque nós temos uma estrutura arcaica e antiga do Hospital Paulo Sertã que não tem condição de fazer as readequações estruturais necessárias para a captação de recursos. Então a gente tem município hoje menor que o nosso, que atende talvez 20% do que a gente atende, considerando que a gente atende a região inteira, e recebe mais recursos que o Nova Friburgo. E aí a gente tem que tirar muitas das vezes recursos próprios para poder fazer essa compensação, que é muito ruim. Em que sentido que é muito ruim? Porque a gente deixa de utilizar os recursos próprios para aplicar para o desenvolvimento do turismo, da cultura, da ciência, da tecnologia, de tantas outras áreas que também são importantes, que contribuem, inclusive, para a arrecadação e também até para a saúde da pessoa. Porque você investe em cultura, você está investindo em saúde mental, né? Você dá acesso à cultura a determinadas pessoas que até então não têm, mas, por exemplo, precisa de dinheiro. Muitas das vezes o dinheiro da saúde é realocado. No ano passado a gente já conseguiu reequilibrar isso, né? A gente historicamente tem gasto em mais de 40% por ano com a saúde pública só de recursos próprios. No ano passado a gente gastou algo em torno de 31%, então já foi um avanço bastante positivo, né? Até porque a gente conseguiu fazer alguns reajustes, né? Historicamente a gente tem muita história de contratos emergenciais, né? Que com planejamento não só podem, como devem ser evitados, né? E algumas gordurinhas a mais que a gente foi cortando, o próprio pregão eletrônico, que gerou maior dinamismo e abrangência em relação à participação de mais empresas, né? E com isso a gente conseguiu gerar essa economicidade que hoje nos dá uma garantia de uma tranquilidade a mais, que assumimos o caixa com 3.481.000, né? Num desespero, aquela dificuldade toda no passado entre INSS, Fundo de Garantia, Receita Federal, o que estava atrasado dos professores, que nós pagamos aí entre o retroativo, adicional de qualificação, mudança de classe, só em dezembro, quase 15 milhões de reais, tudo que é direito deles, cumprindo a nossa obrigação, né? Inclusive teve professor que ganhou quase 30 mil reais de salário só no mês de dezembro, né? Pagando todos esses atrasados. Então, totalizando tudo, nós pagamos quase 43 milhões de reais de dívidas só no ano de 2021. O que nós temos de dívida hoje da atual gestão? Absolutamente nada, né? Nós, quando sairmos, vamos deixar uma prefeitura muito mais organizada, estruturada contabilmente, né? A gente não vai gerar qualquer tipo de dívida da nossa gestão. Claro que tem dívida aí, que inicialmente era quase 100 milhões de reais de INSS que a gente paga até hoje. E aí essas dívidas a gente vai abatendo. Só de precatório, ano passado a gente estava devendo 37 milhões de reais. Hoje a gente está devendo aproximadamente uns 26 milhões. Né? Então a gente abateu aí um valor significativo, né? E a gente tem avançado. Eu tenho certeza absoluta que no futuro, com o Hospital das Clínicas novo, com uma nova UPA, com o Hospital Oncológico e com esse avanço da atenção primária, porque a gente já tem alguns espaços que estão no nosso radar e internamente a gente tem desenvolvido projeto para construirmos novas unidades básicas de saúde, como também estratégia de saúde da família, a gente vai conseguir mudar progressivamente a nossa qualidade no atendimento da saúde pública municipal. E se tornar cada vez mais referência. Prefeito, exatamente. Nós precisamos ainda ouvi-lo acerca da Clínica Santa Lúcia. Sim. Entretanto, antes, o programa Cidade Real continua insistindo na sua campanha pela sobrevivência, também conhecido como campanha pela doação de sangue. Doar sangue, evidente que é um ato de amor, um gesto de solidariedade, mas, sobretudo, é questão de sobrevivência. Os estoques do Hemocentro regional estão abaixo do limite mínimo e são necessárias, no mínimo, 15 doações por dia para que o Hemocentro regional atenda as necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã, da própria UPA, do Hospital Maternidade, do Hospital São Lucas, que é conveniado, como também dos municípios vizinhos. A sua doação
pode salvar até 4 vidas. Mas, por enquanto, sangue é um item que não se produz em laboratório, portanto, não consegue ser sequer licitado, como também adquirido pela administração pública. Somente pela sua doação é que o estoque do Hemocentro Regional conseguirá atingir limites mínimos para atender aqueles que diariamente precisam de sangue para a sua sobrevivência. E a próxima vítima pode ser você. Pode ser um familiar, um amigo, um vizinho, um conhecido. Portanto, tenha esse gesto de generosidade. Procure o Hemocentro Regional, conforme orientações que apresentamos a seguir, e promova esse ato de sobrevivência. Doar sangue salva vidas. E o Hemocentro Regional está clamando pela sua doação. Evidentemente que cumprindo os requisitos necessários, que são mínimos, mas é de extrema importância. E concluindo, o que mais me chama a atenção é o anonimato do gesto. Evidente que pode ter o nome do remetente, mas não do destinatário. A sua doação será destinada àquele que mais precisa naquele momento. Vamos juntos acompanhar. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta ela é realizada individualmente. Ligue para 22-2523-8084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 da manhã até às 11h30 da manhã. Access Saúde, o melhor plano de saúde para você e sua família. Diz aí, Ciro Bottini. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. A
apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, informação de utilidade pública e também, sobretudo, de questões que precisam ser esclarecidas. Não obstante, esta edição está sendo dedicada a tratar de um tema que tem relação direta com a nossa sobrevivência, com a sua sobrevivência, que é a saúde pública. E no bloco anterior, Sua Excelência, o prefeito municipal, muito motivado, muito eloquente, discorreu sobre várias vertentes da saúde pública municipal. Entretanto, prefeito, queremos ouvi-lo acerca da Clínica Santa Lúcia. Bem, Zuri, a Clínica Santa Lúcia sempre desenvolveu um trabalho de muita assistência à população, né? Tanto é que a direção, todos aqueles que fizeram parte da história no outro momento, a gente tem aí a nossa eterna gratidão, né, por tudo aquilo que fizeram, sempre muito atenciosos, né, com os familiares, com os pacientes de modo geral. E, no entanto, nós como município de Nova Friburgo, estávamos atrasados. Atrasados? No sentido que existe uma legislação federal, já existia, na verdade, uma recomendação por parte aí do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para a gente avançar no processo de desinstitucionalização. Sim. Né, que é algo que já tem ocorrido no Brasil há anos, né, porque os técnicos, né, da área de saúde mental no Brasil entendem, e foram eles que sempre lutaram, né, para que a gente avançasse nesse processo. Né. Então, existem alguns pacientes, por exemplo, que num dado momento eles serão encaminhados aí para uma RT, né, que é uma residência terapêutica, né, que tem aí um caráter bem diferenciado, é uma casa, efetivamente, em que os pacientes ali estarão, né, terão todo o acompanhamento de saúde, psicológico, terão aí a sua autonomia, a sua independência, né. Então, é um processo em que hoje a gente está dando aí os primeiros passos, né. A gente está com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, através da Gerência de Saúde Mental dentro da Clínica Santa Lúcia, né, nesse processo aí, que tem uma integração com a universidade, né, que tem muitas pessoas do estado inteiro com os olhos voltados para cá, principalmente os técnicos da área, estendendo as mãos para que a gente consiga avançar e permanecer de modo constante nesse processo evolutivo, né? Mais cedo ou mais tarde nós teríamos que passar por esse processo, né? É uma situação natural, mas independentemente de qualquer coisa, os pacientes hoje, né, como nunca, têm sido muito bem cuidados, tratados. Inclusive na última sexta-feira teve um grande almoço lá, né, com todos que ali estão. Tivemos aí várias apresentações, um momento de alegria, né, de descontração. E eu tenho certeza que, com o passar do tempo, no futuro, com as RTs, residências terapêuticas, a gente vai alcançar níveis cada vez melhores para a gente, em alguns momentos, né, através aí do corpo técnico, que entender o momento adequado de gerar toda essa ressocialização e alguns conseguirem retornar, né, para os seios da sua família, sem dúvida, para o seu dia a dia convívio, natural. Exatamente. E esse é a grande motivação, né, dessa DESINS, né, que, repito, já se espalhou para o Brasil inteiro,
chegou aqui e a gente está nesse processo gradativo. Ou seja, a médio e longo prazo, sendo conseguido viabilizar essas propostas, no que se refere a um hospital municipal Raul Sertã, voltado mais para procedimentos de alta complexidade, Hospital das Clínicas, UPA de Olaria, residência terapêutica no que se refere ao tratamento da saúde mental e Hospital de Oncologia em funcionamento, Nova Friburgo será referência não só na região, mas no estado, no que se refere à prestação da saúde pública. Exatamente. Destacando também, Zuri, que durante muito tempo o município ficou sem leitos específicos aí de psiquiatria no Hospital do Raul Sertã. Né? Esses leitos foram restabelecidos, né? Porque a gente tem que fortalecer toda a rede. A gente precisa de um Hospital Municipal Raul Sertã que tenha condições, um bom espaço físico, que tenha uma estrutura para poder atender essa demanda aí de psiquiatria. A gente precisa, né, ter esse processo avançando da desinstitucionalização no futuro com as RTs. Temos os nossos CAPs, né, que estão sendo cada vez mais fortalecidos. Então, toda essa rede tem que estar devidamente integrada e dando o suporte necessário para que a gente consiga aí atender melhor a nossa população. E considerando-se também, vamos dizer, a modernização e, sobretudo, a potencialização das unidades básicas de saúde, que são as portas de entrada do sistema, localizadas em pontos estratégicos no município, que são os postos de saúde de Conselheiro Paulino, do centro, de Olaria, na região de Lumiar e São Pedro da Serra também. Eles também precisam ter estrutura suficiente, não só no que se refere ao aspecto de equipamentos, mas também funcional para que possam atender a população nos casos de menor gravidade. Exatamente, Zuri. E nesse sentido, nós já convocamos muitos psicólogos e também psiquiatras. Então, hoje a gente tem atendimentos em estratégia de saúde da família e UBS que nunca tivemos antes. Muri é um exemplo, Amparo é um outro exemplo, né? E a nossa intenção é que cada unidade, mesmo não tendo a obrigatoriedade por parte aí do Ministério da Saúde, em relação a uma equipe mínima e básica de uma estratégia de saúde da família, o nosso objetivo é ampliar, né, essa rede de atendimento, principalmente, Zuri, porque esse período que a gente está aí, se Deus quiser, daqui a pouco celebrando efetivamente pós-pandemia, sem dúvida. As pessoas estão muito afetadas mentalmente, emocionalmente, elas precisam desse acompanhamento, desse tratamento, né? E compete aí ao Sistema Único de Saúde do Poder Público Municipal criar, né, todas as estratégias e instrumentos possíveis para a gente conseguir atender essas pessoas, né? E a atenção primária é o ponto foco. É a porta de entrada. Prefeito, estamos não tão somente na reta final desta edição, mas como também na semana do Carnaval fora de época, por conta, evidentemente, da pandemia, que obrigou essa alteração no calendário de todos os municípios, evidentemente, no que se refere ao território nacional, mas, a partir da próxima sexta-feira, nós teremos os desfiles que acontecem na Avenida Alberto Browne, sabendo-se que a programação de carnaval já começou, através dos desfiles, dos concursos, enfim. Isto posto, também queremos ouvi-lo acerca deste grande evento que, sobretudo, gera receita, emprego e trabalho no nosso município. Bem, Zuria, no último dia 7 de maio, sábado, né, alguns dias atrás, nós tivemos aí o dia inteiro visitando as 8 agremiações. Né? Nós conversamos aí com os carnavalescos, com os diretores das agremiações de modo geral, e já posso adiantar que o Carnaval de 2022 vai ser um sucesso. Sucesso! Sucesso total, por tudo aquilo que eles produziram, né, para fazer um carnaval que vai ser um marco,
na nossa cidade, todos aqueles que são apaixonados, que curtem o carnaval durante todo esse período de expectativa, né, de muitas coisas que a gente sofreu, pessoas próximas, amigos que nós perdemos. Eu tenho certeza, então, que o carnaval vai ser um momento de muita emoção para Nova Friburgo, né? E a gente também, como prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, como também de Cultura, a gente está dando o máximo de estrutura e de infraestrutura. Eu tenho conversado frequentemente com os nossos secretários e digo o seguinte: Turia, se é para a gente fazer, para fazer o melhor. Bem feito, exatamente. Então, se a gente tem condições, e graças a Deus nós temos condições para isso, vamos fazer o melhor. Por isso que eu farei questão de estar todos os dias no Carnaval, porque tudo aquilo que for bom, nós não vamos nos conformar. Ano que vem, nós temos a obrigação de fazer melhor. Aquilo que for ruim, nós temos o dever de acertar e colocarmos no nível de excelência, né? Então, eu quero até aproveitar o momento para parabenizar todos aqueles que são envolvidos no Carnaval aqui na nossa cidade, o Carnaval de muito orgulho, de muita visibilidade, mais do que nunca nesse período atípico. Eu, particularmente, quando eu vou para outros lugares em que eu falo que nós vamos ter o carnaval aqui no dia 13, 14 e 15, carnaval fora de época, que o nosso carnaval é o segundo maior carnaval do estado. Ainda brinco, falando assim, nosso carnaval é o segundo maior do estado, por enquanto, que o Rio que nos aguarde, brincando, né? Sim. Quem sabe um dia. Certamente. E aí eu falo assim, poxa, vamos lá no carnaval, na Friburgo, para você conhecer. Dificilmente alguém diz não. Então a rede hoteleira já está quase cheia. 100%, né? De ocupação. Exatamente. Vai ser assim, um momento muito marcante para a nossa cidade. Inclusive, nós convidando aí várias autoridades, né, do estado e do país, entre eles o governador, sinalizou positivamente que vai estar com a gente, né, pelo menos 1, 2 dias do carnaval. E o carnaval é isso. O carnaval, para quem curte, para quem gosta, é um momento, muitas das vezes, de um ápice de alegria. Sem dúvida. Tem pessoas que o ano todo trabalham para chegar na avenida e ter aquele momento de êxtase de alegria. Sem dúvida. Né? Além de movimentar uma série de cadeia produtiva, fortalece a nossa economia, aquece o nosso turismo e gera toda essa atratividade aqui para a nossa cidade. E eu tenho certeza que cada um dos blocos, cada um das nossas escolas de samba vão dar um show na Avenida Alberto Brown. E repito, vai ser um carnaval que vai ficar na história de Nova Friburgo. Perfeito. Sem dúvida, e me parece que abrimos a perspectiva, talvez, de ter um carnaval friburguense fora de época, o que realmente seria algo assim extraordinário. Entretanto, Excelência, temos outros itens de pauta para tratar no que se refere às relações institucionais do Poder Executivo com o Poder Legislativo Municipal, com o Governo do Estado. Temos que também abordar questões relacionadas ao transporte coletivo municipal, que precisa ser esclarecido, ao transporte escolar, que ainda me parece ter um determinado lote que não foi plenamente atendido. Precisamos também ouvi-lo acerca da avaliação do seu mandato, que completa 1 ano e meio, como também uma mensagem de saudação pelo aniversário da cidade. Isto posto, queremos lhe convidar para participar da próxima edição, já num convite ousado de apropriação da sua agenda. Podemos contar com a sua pessoa na próxima segunda-feira, coincidentemente com o aniversário da cidade? Certamente, confirmadíssimo. Confirmadíssimo? Ainda mais no aniversário da cidade, né? Exatamente. Isso acontece, considerado-se o ano bissexto, a cada 5 anos. Então... é preciso realmente aproveitar. Ótima confirmação e quero desde já registrar os nossos agradecimentos à querida Maiara Queiroz, que sempre de maneira atenciosa, eficiente e carinhosa nos permite agendar com Sua Excelência essas participações em sequência. O que aconteceu em dezembro do ano passado acontece agora em maio e também pretendemos fazê-lo no final desse ano, quando se faz aquelas tradicionais avaliações de mandato. Retornaremos na próxima segunda-feira conversando com Sua Excelência acerca de outras questões
que preocupam e, por vezes, afligem a comunidade friburguense. Que Deus continue abençoando, protegendo, iluminando as autoridades que, pela delegação do nosso voto, devem ter o comprometimento com os interesses coletivos de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.